Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao de número 13. Essa primeira sessão que temos desse capítulo, que tecnicamente chamamos cada sessão de uma perícope, que é um recorte que as sociedades bíblicas fazem do texto em sua totalidade. Então, esses recortes são chamados perícopes e que, de alguma forma, apontam para a gente algo importante dentro de um contexto do texto bíblico que vamos ler agora. Então, Efésios 3, de 1 a 13, vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Diz assim a palavra do Senhor, pela pena do apóstolo Paulo. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente. O qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Para que pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos e potestades, lugares celestiais. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Leamos juntos o 13? Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Vamos orar mais uma vez? Pai amado e bendito, te damos graças porque lemos a Tua palavra e porque a Tua palavra, ela encontra a centralidade de sua essência na pessoa de Jesus Cristo, que aqui no texto é chamado desse mistério que nos fora revelado. E agora, Senhor, abra os nossos corações, abre as nossas mentes para podermos compreender a Tua palavra e podermos aplicá-la à nossa vida. Nós oramos mediante a fé e pelo poder do Espírito Santo, pela mediação de Jesus. Amém. Queridos, podem se assentar, por gentileza. Nós estamos dando nessa manhã continuidade à sequência de exposições na carta de Paulo aos Efésios. Chegamos aqui a essa sessão muito interessante, que é o capítulo de número 3. Os irmãos estão sendo doutrinados nessa carta e estão aprendendo que ela tem por objetivo dar à igreja do passado, esse era o objetivo histórico, uma dimensão da grandeza, do poder de Deus, a fim de unir gentios e judeus, a fim de dar unidade à igreja, a fim de promover saúde entre os irmãos, porque haviam grupos distintos, grupos diferentes, não só na forma como observava a cultura, mas principalmente a religião naquele tempo. E, fazendo um rápido resumo, nós vimos no primeiro capítulo dessa carta que Paulo ele vai mostrar a igreja do passado, e vai apontar para nós, a igreja do aqui e agora, o plano de Deus,
onde Deus vai se revelando no decorrer da história, e assim fez desde o início, quando ele escolhe a igreja em Cristo para a salvação. E nesse primeiro capítulo, o que é que Paulo faz? Ele ora para que Deus mostrasse à igreja a plenitude, a grandeza desse chamado que agora ela tem em Cristo Jesus. Para mostrar à igreja a riqueza dessa herança e a suprema grandeza do poder de Deus que agora se revela a essa igreja, através de Jesus, está à sua total disposição. Então a igreja tem à sua disposição essa bênção que é poder desfrutar do plano da salvação, mas também de anunciar. No segundo capítulo, que nós vimos agora recentemente, fechamos, Paulo ele vai mostrar o estado agora de perdição e de condenação que se encontravam aqueles dois grupos, judeus e gentios. Paulo está destinando essa carta a uma igreja que possui essas duas matizes de pessoas. Ele vai dizer o seguinte: olha, ninguém é melhor do que ninguém, porque vocês, os dois grupos, estão completamente dependendo da misericórdia e da graça de Deus. Tanto que no primeiro versículo do capítulo 2, o que é que Paulo diz? Paulo diz que estavam todos perdidos, condenados, estavam todos destituídos da glória de Deus. É o que diz o primeiro verso do capítulo 2. Então, Paulo vai mostrar que ambos eram, tanto judeus e gentios, escravos da carne, escravos do mundo e escravos de Satanás. E ele, ainda nesse capítulo 2, revela uma coisa muito importante, que é essa triste situação dos gentios que estavam completamente separados de Deus e separados do povo de Israel. E Paulo tenta, então, sensibilizar o grupo dos judeus, aqueles que eram da tribo de Israel, para que eles tivessem amor, compaixão por aqueles povos que ainda não haviam sido alcançados, porque Deus, você sabe muito bem disso, havia se revelado primeiro para os judeus. Mas diz a palavra, e Jesus declara isso, que os judeus, que eram os seus, não o receberam. E agora, Paulo está dizendo o seguinte: igreja, nós precisamos cumprir a nossa missão. Nós precisamos, já que nos achamos tão bons assim, somos os bastiões ou guardiões da mensagem de Deus revelada desde os nossos antepassados, desde os patriarcas, desde os profetas. Já que somos o suprassumo da religião, nós temos que mostrar isso com misericórdia. Nós temos que baixar a nossa bola. Nós precisamos chegar até eles, até os gentios. E agora, quando chega aqui nesse capítulo 3, Paulo vai falar sobre o maior mistério de Deus na história da humanidade. É por esse mistério que Paulo está preso. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Você percebeu na leitura desse capítulo 3, do verso 1 ao 13, né, os textos que acabamos de ler, que Paulo fala algumas vezes sobre mistérios. Só que uma coisa muito importante, que a gente vai ver dos versos 3, 4 e 9 desse capítulo 3, ele vai usar essa expressão, mistério, mysterium, no grego. Agora tem uma coisa que é impressionante, porque mistério na língua portuguesa não tem o mesmo sentido da palavra mistério no grego. O texto aqui, que está traduzido para o português, ele tem como origem o grego. E na língua portuguesa, mistério é algo que está em segredo, é algo que não foi revelado. Mas na língua grega, mistério é justamente o contrário. Não é aquilo que está em oculto, não é aquilo que está em obscuro, não é algo enigmático. Mistério é algo que está revelado, ou seja, significa um segredo que foi revelado. Então, o que Paulo está dizendo é que o Evangelho não está apenas ao alcance de uma elite espiritual, não está apenas ao alcance dos judeus, está ao alcance de todos, inclusive daquela igreja em Éfeso, na qual faziam parte os gentios. E pensando nisso, já que o Evangelho ele é a manifestação da graça de Deus para todos os povos, nós lemos nesse Salmo 67, que nos introduz a liturgia, o que é que diz o início do Salmo? Seja Deus gracioso para conosco, nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto, para que se conheça na terra, diz o salmista na sequência, os seus caminhos.
e a todas as nações a sua, completem comigo, a sua salvação. Então, eu queria pensar com vocês nessa manhã sobre o seguinte tema: a igreja e o chamado de Deus para evangelizar o mundo. A igreja e o chamado de Deus para evangelizar o mundo. Você está atento, pegou a visão? Vamos falar juntos? A igreja e o chamado de Deus para evangelizar o mundo. A gente pode melhorar. Qual é o tema da mensagem dessa manhã? Você está com a sua Bíblia aberta, claro. Você vai ver que do verso 1 ao verso 6, nós encontramos a primeira seção que traz o primeiro ensino com uma aplicabilidade importante na tua vida. Se você faz parte da igreja, você não é a igreja, ok? Vamos entender isso. Você não é a igreja. A Bíblia define igreja como a comunidade dos salvos. Se eu me uno a um grupo de pessoas, todos nós confessamos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador nosso, nós somos igreja. A igreja não é uma pessoa. Mas se você faz parte da igreja, você foi alcançado pela graça de Jesus Cristo, você tem um chamado. Você foi vocacionado. E é sobre isso que Paulo está tratando nesse capítulo 3, porque ele está voltando a sua leitura ao que ele havia dito antes. Tanto que você vê que no início do verso 1 do capítulo 3, ele diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Ele está justificando, ele está dizendo, por esta causa, por causa disso, que eu acabei de falar no capítulo 1 e no capítulo 2, esse chamado que eu tenho como apóstolo de Cristo, e apóstolo, né, a palavra do verbo apostolai, no grego, significa aquele que é enviado. Apóstolo significa isso. Eu fui enviado a pregar o evangelho a vocês, a doutriná-los na sã doutrina deste evangelho que aponta para Jesus. E vocês têm que fazer a mesma coisa, porque vocês, como eu, possuímos um chamado, temos uma vocação. E se a igreja tem um chamado para evangelizar o mundo, aí vem o primeiro ponto que nós podemos aplicar à nossa caminhada. Esse primeiro ponto é: então, nós somos chamados para evangelizar, porque de fato conhecemos a Cristo. A igreja é chamada para evangelizar o mundo porque ela passa por essa grande verdade. Nós fomos chamados, vocacionados para evangelizar porque temos o conhecimento de Cristo, que aponta para a gente o verso 1 ao 6. Por quê? Porque Cristo é a fonte de todo o mistério de Deus para com a igreja. Você sabe que mistério agora não é algo que está obscuro. Mistério é algo revelado. E Paulo chama esse mistério de o mistério de Cristo, que está no verso 4. Veja comigo. Diz o versículo 4. Pelo que, quando ledes, ou seja, quando vocês tiverem conhecimento dessa carta que eu estou escrevendo para vocês, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, que é justamente a natureza da graça que Cristo, ele revela. Porque Paulo está mostrando para a igreja o seguinte: nada mais está oculto. Vocês agora têm o dever de evangelizar, de falar de Jesus a todos os povos, a todos os gentios, a ter misericórdia e compaixão deles, porque vocês experimentaram de algo que estava oculto e não está mais. Essa graça alcançou vocês. Essa graça precisa ser manifesta na vida de outros também. É igual dentro, fazendo uma comparação, por analogia, quando um cientista descobre a cura para uma determinada patologia, para uma doença importante, como câncer. Imagina isso. Ele descobriu a cura, mas ele não compartilha com a sociedade médica e científica essa cura. Segundo a legislação da OMS e da ONU, quando alguém não compartilha algo nessa natureza, está cometendo crime de omissão. Então, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, diz que essa pessoa está cometendo um ato criminoso. Ela descobriu algo importante, algo que tem que ser considerado pela comunidade mundial, e não o faz. Ora, se eu e você fomos alcançados pela graça de Jesus,
Se eu e você temos desfrutado da salvação em Jesus, por que não compartilharmos isso com os outros? Por que não contarmos aos outros aquilo que Cristo está fazendo? Não fez apenas, mas está fazendo na nossa vida. Irmãos, é isso que Paulo está dizendo. Paulo está declarando aqui a natureza exata desse ministério da igreja, que é revelar aquilo que era mistério em Cristo Jesus. Ele diz aqui no verso 6, acompanhe comigo no verso 6, ele diz assim: a saber que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Em outras palavras, está dizendo para aquela igreja lá em Éfeso: gente, acorda, despertem, saiam dos vossos lugares, saiam dos vossos bancos, parem de ficar escondidos dentro de casa, larguem um pouquinho a TV, deixem de lado um pouco o Instagram, deixem de lado um pouco aquelas tarefas que vocês priorizam, e claro, são importantes, mas será que na agenda de vocês não cabe o cuidado, não é um plano de poder viver mais ligado, conectado à graça de Cristo, sendo mais parecido com Cristo, para poder pregar esse Evangelho de Cristo? Porque aqueles que são chamados, aqueles que têm a vocação para evangelizar o mundo, que somos nós, a igreja, nós fazemos isso porque conhecemos a Cristo. A grande questão é: o quanto você tem conhecido a Jesus? Há uma pesquisa que diz que muitos crentes não conseguem evangelizar, e eu quero deixar uma coisa aqui bem clara, segundo as Escrituras: evangelizar não é um dom. Diz assim: pastor, eu não consigo evangelizar porque eu não tenho esse dom. Não esquece isso, não é um dom. Evangelizar é uma ordem. Jesus disse: ide para todos os discípulos, para todas as pessoas que estavam fazendo parte da comunidade dos salvos naquele momento. Agora, há uma pesquisa que aponta que muitas pessoas não conseguem evangelizar por duas razões básicas. Uma, porque não tem conhecimento. Eu não posso falar com propriedade de algo que eu não conheço. Você tem uma profissão, ou seja, algo que você professa, algo que você externa, você fala, por isso é profissão. Professare, você fala a respeito do que você tem conhecimento. Por isso é que, com muita facilidade, tudo aquilo que você conhece bem, você vai poder falar com propriedade, sem nenhum tipo de medo. Tem gente hoje que discute futebol e nem é comentarista esportivo profissional. Dizem que o Brasil tem quase 220 milhões de técnicos. Todo mundo vai opinar sobre isso. Quando você tem o seu coração voltado para uma coisa que você gosta muito, para determinada área de conhecimento, você vai falar daquilo com paixão. Agora, por que muitos crentes não evangelizam? Porque muita gente não compartilha da fé e do conhecimento de Jesus, porque não conhecem a fundo quem é Jesus. Jesus não é uma definição ou não é um pensamento conceitual. Ah, Ele é o meu Salvador. Tudo bem. Jesus me deu vida e vida em abundância. Óbvio, beleza. Mas na prática, como é que você faz isso? Com pessoas que estão indo a passos largos para o inferno. É o seu vizinho, uma pessoa dentro da sua realidade familiar. Como é que você faz isso? Se somos chamados para evangelizar porque conhecemos a Cristo, nós então temos que revelar essa verdade que é em Cristo Jesus. E Paulo declara aqui nesse verso 6 que esses gentios são coerdeiros, são membros do mesmo corpo, são coparticipantes da graça de Cristo Jesus. Então, esse mistério que é Cristo foi revelado, foi descortinado para se tornar completamente claro, perceptível às pessoas que nós precisamos levá-lo. Quando você olha para as páginas do Antigo Testamento, você que estuda a sua Bíblia diariamente, você que tem essa paixão pela palavra de Deus, você vai ver que o Antigo Testamento já revelava que Deus tinha um propósito para os gentios. Ele prometeu a todas as famílias da terra que seriam abençoadas. Está lá em Gênesis capítulo 12, quando o Senhor se revela a Abraão, no chamado, na vocação abraâmica. Isso veio continuamente na história sendo apresentado até nos alcançar pela revelação máxima desse mistério que é Jesus Cristo. Por isso é que no passado Deus disse que esse Israel, que era Israel como nação, seria apresentada como uma luz para todas as nações. Foi o Salmo 67 que nós acabamos de ler. Mas em Jesus Cristo, nós fomos comissionados como seus discípulos
para levar o evangelho a todas as nações. Agora, aquele Israel histórico, cultural e nacional, essa lâmpada apaga. E Deus coloca no bocal uma nova lâmpada. Essa lâmpada se chama igreja. Somos nós que temos que brilhar essa luz. A pergunta também é: a sua luz, como membro do corpo de Cristo, como servo e serva do Deus Altíssimo, você que crê e faz as suas orações para o Senhor, essa luz tem sido vista fulgurosamente através da sua vida para as pessoas que convivem com você? A luz de Jesus brilha através de você e de mim, quando nós comunicamos a Jesus Cristo com pureza. As pessoas percebem que na gente não há dolo. As palavras que eu profiro não são acompanhadas de forma destacada de impropérios, de palavrões, de destemperança, porque eu sou manso. A forma como me comporto, como eu ajo, demonstra às pessoas que essa luz ela é límpida, ela é claríssima, porque eu estou preocupado em honrar a Jesus, uma vida de santidade. Agora, interessante que no verso 5, Paulo vai mostrar que essa luz agora, ela vai brilhar totalmente, não é isso? Olha comigo aí com alegria o verso 5, diz assim: o qual, entre outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Ou seja, nas gerações passadas, houve a intervenção desses profetas, houve a intervenção dos patriarcas, e a gente constata isso de uma forma mais clara quando a gente pega a carta do escritor aos Hebreus, no capítulo 1, né? Quando vai dizer o autor da epístola, nesse capítulo 1, tendo Deus outrora falado de muitas vezes e através de muitas maneiras hoje, nos fala em Cristo Jesus. No passado nos falou através dos profetas, nos falou através dos nossos pais, mas hoje nos aponta o caminho em Jesus. A palavra do Senhor mostra para a gente que agora esse sol, que é Cristo Jesus, o qual o profeta Isaías chama de sol da justiça. Esse é o nome que Isaías dá a Jesus, um dos nomes, não é? Sol da justiça. Agora essa revelação em Cristo Jesus está brilhando de uma forma plena. De uma forma resumida, nós podemos dizer que o ministério de Cristo, e esse mistério de Cristo, de sua revelação, está completa na pessoa de judeus e gentios. É isso que Paulo está mostrando aqui no capítulo 3. Ou seja, a igreja, que é esse novo Israel de Deus, precisa se aproximar desses que hoje compõem, né, uma categoria gentílica. Quem são eles? Os que ainda não foram alcançados. A começar da nossa realidade, do nosso plano familiar, pessoas que não foram alcançadas por Jesus. Aqueles que convivem com a gente dentro dos limites da nossa circunvizinhança. Aqueles que estão conosco dentro do nosso local de trabalho. E por aí afora vai. Ou seja, quando nós somos comissionados a ir pelo mundo, e Jesus disse, ide, esse ide é de forma contínua. É como se dissesse, traduzido do grego, ir indo. É uma dinâmica. É sem parar. A cada nova oportunidade que você tem de estar diante de uma pessoa longe, destituída da salvação em Jesus, você é um emissário, você é um embaixador de Cristo para pregar o Evangelho. Você tem autoridade para fazê-lo. Por que o embaixador está num país representando o seu país, num outro país representando o seu país? Porque ele tem autoridade diplomática para fazer isso. Nós temos a autoridade do céu, meus irmãos. Para onde estivermos ou onde estivermos, nós podemos falar com propriedade, mas para isso nós precisamos ter conhecimento de Cristo. Somos chamados para evangelizar, porque temos o conhecimento de Cristo. Mas em segundo e último lugar, nós somos chamados a evangelizar não só pelo fato do conhecimento. O conhecimento nos dá realmente o conteúdo apropriado para entregarmos ao mundo. Nós temos que entregar esse conteúdo com excelência.
Quando você contrata um serviço, você espera que aquele serviço seja entregue a você com qualidade. Todos nós exigimos isso. Mas nós somos chamados a evangelizar para proclamar as riquezas de Cristo também. Veja no verso 8 ao verso 13, você vai encontrar aqui que, ao pregar aos gentios, Paulo está dizendo para a igreja: nós precisamos comunicar as riquezas insondáveis de Cristo. Não é o que está no verso 8? Verso 8 diz: a mim, o menor de todos os santos. É interessante porque, segundo a tradição, Paulo era de pequena estatura. Mas ele está usando de um jogo de palavras para dizer assim: eu sou menor em estatura, mas eu sou o menor entre todos vocês na condição de que eu tenho consciência da minha pecaminosidade e da minha pequenez diante da grandeza do Evangelho. Eu não posso me julgar melhor do que ninguém, porque é essa humildade que Cristo me confere, que não é construída por mim, mas é o Espírito Santo que constrói na minha vida, que me dá autoridade de poder proclamar essa riqueza de Cristo. E ele diz mais: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O que é o Evangelho? O Evangelho são as boas notícias. Você já reparou que o nosso mundo está cheio de más notícias? Você liga a televisão, não estou falando só das más notícias, porque o mundo está em guerra. Não estou falando das más notícias porque você vê o vídeo de um porteiro sendo assassinado no centro do Rio de Janeiro, como foi agora, por um falso, um pseudo-entregador de quentinhas. Mas também porque pessoas queridas da sociedade, às vezes pode ser querido para você e para mim, mas a gente tem que se importar com isso. Pessoas como a família do MC Marcinho estão chorando, seus fãs, a sua partida. Embora eu não tenha uma empatia no sentido de curtir esse tipo de arte, embora eu não seja uma pessoa que gosta de funk e não tenho nenhum gosto pelo funk, não o funk nosso aqui. Existem outras formas de funk. Meu coração chora e hoje eu já fiz uma oração no meu cantinho para que Deus consolasse essa família. O Evangelho é boa notícia. São pessoas que estão com o coração fragilizado, coração sangrando. E esses são aqueles que tomamos conhecimento porque a mídia nos entrega isso. Mas e tantos outros que de repente convivem com a gente, estão mais próximos, um vizinho que se foi e a família está enlutada, um vizinho que está enfermo, pessoas que estão sem nenhum tipo de consolo, perspectiva de vida para o depois dessa vida, ou tem uma visão distorcida do que vem depois dessa vida. O Evangelho são essas boas novas, e que tem a ver com essas insondáveis riquezas de Cristo. E quais são essas insondáveis riquezas de Cristo? Tudo aquilo que a salvação em Cristo Jesus te confere. Não é aquilo que nós possamos supor como benefícios materiais. Essas insondáveis riquezas de Cristo não têm nada a ver com o falso evangelho pregado pela teologia da prosperidade, que arranca dinheiro, arranca recursos e bens, não só fazendo sangrar o bolso de muitas pessoas que querem fidelizar a sua fé ao Senhor, que vêm com a melhor das boas intenções, que estão sendo manipuladas, mas que sangra também a alma. Essas insondáveis riquezas de Cristo se resumem em alguns aspectos. O primeiro deles, olha que coisa linda, ressurreição dos mortos. Faz parte dos elementos componentes das insondáveis riquezas de Cristo. Cristo ressuscitou, sendo o primogênito dentre os mortos da ressurreição. E hoje eu e você podemos ter essa certeza
E se os nossos olhos se fechassem agora, nessa vida, o crente não tem esse medo de morrer. Você pode ter o medo de sofrer, é outra coisa. Mas saber que quando você fechar os seus olhos, você vai estar diante do Eterno, salvo. Isso faz parte das insondáveis riquezas de Cristo. Outra insondável riqueza de Cristo, a morte que você sofreu para o pecado. Aleluia! Você morreu para o pecado. O pecado já não domina mais a sua mente e o seu corpo mortal, porque a sua vida está em Cristo. Outro aspecto da insondável riqueza de Cristo, você foi liberto completamente da ação do pecado, da escravidão, do diabo e desse mundo tenebroso. A sua vida tem que ser completamente outra. Riquezas insondáveis de Cristo. Você foi chamado, foi vocacionado para viver em unidade com seu irmão, para viver em unidade com o outro, amando um ao outro, servindo um ao outro, perdoando um ao outro, orando um pelo outro, aconselhando um ao outro. É desse tipo de tesouro que a palavra está dizendo aqui para a gente, nesse versículo de número 6. E que diz para a gente aqui, nesse versículo de número 8, a missão que foi dada a nós, segundo Paulo, pela graça, é pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Mas já que a gente está falando sobre o chamado da igreja para evangelizar o mundo, a gente só pode ser efetivo na evangelização do mundo, das pessoas que estão ao nosso redor, se nós nos amarmos com verdadeiro amor uns aos outros. Certa vez Jesus disse aos seus discípulos: vocês devem amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Ele disse mais: se a justiça de vocês, disse ele aos seus discípulos, não exceder a dos escribas e fariseus, vocês não entenderam o meu evangelho. Um outro texto das Escrituras que diz, essa é a oração de um dos servos de Deus do passado, as pessoas lá fora, porque elas não estão aqui, né? Lá fora, ou você que está em casa, as pessoas que estão fora da realidade do seu lar, elas precisam olhar para você, olhar para a gente, e ver que na forma como nós nos relacionamos, como nós fidelizamos uns aos outros, os nossos afetos de amor e de ternas misericórdias, que nós somos do Senhor, nós honramos o Senhor com essa atitude. Nós não falamos mal um dos outros, nós nos amamos com amor que nos faz ajustar e nos aperfeiçoar. Lembra do primeiro capítulo, que foi logo o início dessa série, falando sobre a diferença entre esses dois grupos, e Paulo está dizendo, vocês vão ter que resolver isso em Jesus Cristo. E vocês não podem viver assim de forma absoluta. Meus irmãos, as pessoas precisam ver que essa herança gloriosa em Cristo Jesus está presente na forma como nós demonstramos esse amor entre nós. Gálatas, capítulo 5, né, que é uma das cartas escritas pelo próprio apóstolo Paulo, vai dizer lá nos versículos 15, 16, 17, que nós devemos nos amar de tal maneira, sem fingimento, porque se nós não fizermos isso, diz o texto, nós vamos acabar nos devorando uns aos outros. A palavra do Senhor diz que reino dividido não subsistirá. O púlpito dessa igreja pode ter, por ela ter passado e está passando, ou ainda for passar, ouvir algum pregador de fora, ser o melhor expositor das Escrituras Sagradas. Nós temos muitos na nossa querida Igreja Presbiteriana do Brasil. Muitos, muitos. E aí me permita dizer a vocês o que Paulo diz aqui no versículo de número 8. Eu tenho consciência que eu sou o menor, mas muita gente boa que podia estar aqui, mas não adianta pregar, entregar esse evangelho para você se o seu coração não está disposto a pagar o preço e mudar.
pregadores, arautos da palavra de Deus, com propriedade você já ouviu e ouve através das mídias sociais. A gente fica embevecido, a gente diz, que sermão, que palavra, puxa vida, foi para mim mesmo, foi para o meu coração, mas a chave não vira. O disjuntor do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa falta de compromisso, não desliga. A gente mantém ligado. Meus irmãos, nós fomos chamados para evangelizar o mundo, não só com conhecimento que temos a respeito de Jesus, porque esse conhecimento pode ser um conhecimento teórico, pode ser um conhecimento doutrinário, teológico. João Calvino já dizia, não é conhecer os atributos de Deus na sua forma mais profunda daquilo que eles significam dentro do âmbito da teologia, mas é intimidade com Jesus. É andar com Jesus. E quem anda com Jesus, se parece mais com Jesus, se parecendo mais com Jesus, vai entregar ao próximo, vai oferecer ao outro aquilo que é Jesus. Alguém já disse, dos nossos compositores populares evangélicos, que Jesus só tem para oferecer, só tem para dar aquilo que Ele é. Você só pode oferecer a alguém o que você tem, o que você é. Então, essas riquezas do Evangelho da Graça de Deus, que são inesgotáveis, elas fazem parte dessa nossa caminhada. Será que a gente tem conhecido, experimentado? Será que você tem anunciado essas insondáveis riquezas de Cristo? Eu concluo dizendo a você que uma coisa prática você tem que sair daqui hoje buscando aplicar na sua vida. É justamente compreender o que é ser igreja. Não é o que é ser membro de uma igreja. Não estamos falando aqui de atribuições de um membro de uma igreja institucionalizada. Igreja Presbiteriana do Meia, Igreja Presbiteriana do Brasil, não. O que é ser igreja? Quando você compreende que você faz parte da Igreja de Cristo, você começa a perceber o quanto cada vez mais você precisa conhecer, andar em intimidade com Jesus. Porque você vai criando um lastro, uma reserva de fé. Não é simplesmente conhecimento teológico. Eu conheço pessoas que não têm o conhecimento teológico que eu tenho, e quando elas demonstram a fé em Cristo Jesus, compartilhando essa fé com outras pessoas, eu fico assim, uau! Senhor, me dá mais da tua intimidade, me dá mais vontade de te buscar, de pagar mais o preço que está aos teus pés. Gente simples, gente que não tem nenhum curso primário. Nós não estamos falando aqui de conhecimento de cultura, nós estamos falando de gente que tem intimidade com Jesus. Quando começa a orar, da forma mais simples possível, o coração do pecador se quebra. Você não quer isso para a sua vida, não? E a gente precisa aprender a ter mais ousadia, mais confiança. A gente precisa ter mais desejo de estar aos pés do Senhor, orando. Você sabe que Deus, na sua soberania, te alcançou, te salvou. Você é salvo pela graça, ok? Você não é salvo por obras. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A soberania de Deus, ela nunca vai anular a responsabilidade humana. E a sua responsabilidade, e a minha responsabilidade, é querer mais de Cristo. Alguém no passado compôs uma linda melodia dizendo: mais de Cristo eu quero ter, mais dele receber, mais de sua doce comunhão, mais do seu puro e santo amor. Mais de Cristo,
mais de Cristo, mais do seu santo e puro amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Onde está a nossa aspiração por Jesus? Todos os dias você tem aspirado por Jesus. Todos os dias, ao você levantar, você tem dito: Senhor, me dá mais da tua intimidade. E nós sabemos que a centralidade dessa intimidade está quando eu estou ligado à palavra de Deus. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, quanto mais eu abro mão da minha glória, quanto mais eu abro mão de mim mesmo, para poder me encher de Jesus, para poder ser pleno desse evangelho que eu preciso anunciar às pessoas, porque agora eu o conheço, porque eu sou íntimo a Ele no dia a dia. Agora eu posso apresentar a Cristo e as suas insondáveis riquezas. Então, querido, a igreja e o seu chamado para evangelizar o mundo nos apontam essas duas verdades. Aplique isso ao seu coração. Primeiro, somos chamados a evangelizar porque conhecemos a Cristo. O quanto de Cristo você tem conhecido na sua vida para fazê-lo conhecido. Em segundo lugar, somos chamados a evangelizar para proclamar, anunciar as riquezas insondáveis de Cristo. Essa riqueza que você recebeu não é só para você, não. Esse prêmio é superior a uma mega sena. Esse prêmio é superior a todas as riquezas, todos os PIBs de todas as nações juntas. O que você tem feito? Isso não é só para você. Isso é para partilhar aos outros, para contar aos outros. Quem é Jesus na sua vida? Não é simplesmente o que Ele tem feito, mas quem Ele é para você. Vamos orar?